Bom dia, pessoal, tudo bem? Setembro amarelo. Quando começa a se aproximar setembro, né? Nós, psicólogos, né, somos chamados a participar ativamente de eventos, palestras, aulas, treinamentos, falando sobre o suicídio. E quando a gente é chamado a falar nesses lugares, né, a primeira pergunta que se faz é: como é que a gente identifica alguém que está com risco de suicídio? Mas mais do que isso, como a gente previne o suicídio? Como a gente faz com que não aconteça mais? Buenas, um dos grandes erros quando a gente pensa na questão do suicídio é botar o foco na patologia individualmente. Bom, quem é essa pessoa? Quais são os sintomas? Gente, detectar sintomas de patologias que podem levar ao suicídio, sobretudo à depressão, é muito simples, né? Hoje em dia, um período em que a gente tem amplo acesso à internet, qualquer pessoa dá um Google e vê lá sintomas da depressão, sintomas que implicam em risco de suicídio e tudo mais. A grande questão é, quando nós olhamos só para o indivíduo, nós cometemos um grande erro. A gente olha para os sintomas nele e não ergue esse olhar para olhar para uma sociedade que é adoecedora. Uma sociedade que estabelece parâmetros de sucesso e de desempenho extremamente difíceis de serem alcançados. Sem falar que uma parcela gigantesca da população brasileira não tem acesso aos mínimos sociais para se manter viva. O que eu quero dizer é que antes de olharmos para o indivíduo e os sintomas isolados que vão levar ao risco do suicídio, a gente precisa se perguntar em que sociedade vivemos, que ritmo de vida estamos levando. Porque a gente não desce de Marte com sintomas depressivos ou sintomas ansiosos ou de alguma patologia que pode levar ao suicídio. Esses sintomas, eles acabam aparecendo justamente na imersão dessa pessoa numa sociedade desigual, numa sociedade que, por mais que você faça e se esforce, nunca será o suficiente. Você precisa ganhar bem, você precisa se vestir bem, você precisa ter um corpo dentro de um parâmetro X, se não for, você tá fora. Você precisa demonstrar que está sempre alegre, você precisa trabalhar enquanto os outros dormem, você precisa. Em face de uma resposta óbvia, ninguém consegue ter esse desempenho, essa perfeição sem adoecer. Evidentemente que as pessoas adoecem, porque é claro que esse nível de exigência dessa sociedade, ele é pouco provável que a gente consiga alcançar. Sempre lembrando que tem uma parcela gigantesca da população que não vai ter nem o que comer. Então, é óbvio que sofrimento, tristeza, ansiedade, a sensação de incapacidade vão levar as pessoas a se perguntarem de que forma vale viver neste mundo se eu não atendo a essas exigências dessa sociedade. Então, toda vez que eu sou convidada a falar em algum lugar, né, sobre Setembro Amarelo, o meu viés de olhar para esse fenômeno é sempre um viés que começa numa análise da sociedade aonde essa pessoa está inserida. Os sintomas que podem levar ao risco de suicídio, eles são consequências dessa sociedade. Então, gente, infelizmente a resposta, como a gente faz para prevenir ou para evitar, é muito mais complexa do que simplesmente medicar e fazer com que esses sintomas cedam. O suicídio é um fenômeno, antes de individual, um fenômeno social, de uma sociedade exausta, com níveis altíssimos de exigência, impossíveis de serem atingidos por todos. Vamos pensar de que maneira a gente está vivendo a nossa vida, de que forma a gente está usando o nosso tempo e qual tempo a gente está dando para não fazer nada ou para fazer coisas que não são obrigações, mas que são desejos. Vamos pensar nisso.